Se o ano foi duro, foi marcado também por esporte, cultura e histórias que inspiraram. Nesta segunda parte da retrospectiva 2025, seguimos revisitando os acontecimentos que impactaram a nossa região e mostraram a força de quem vive aqui. Tragédias, denúncias e julgamentos trouxeram à tona crimes, falhas nas instituições e a atuação da justiça, colocando a segurança pública no centro do debate da região. Em abril, um estudante de 18 anos morreu no Hospital Municipal de Americana enquanto aguardava uma cirurgia após queda de bicicleta. A família acusa o hospital de negligência médica. E o ortopedista falou que realmente teria que fazer um novo exame e deu mesmo uma pequena fratura, que ele tinha que fazer uma cirurgia para voltar ao lugar. E nisso foi imobilizou, né? Ainda depois, após a imobilização, já passou para a enfermagem para poder fazer a internação, a medicação. O médico falou que ele tinha que ficar em jejum, né? Sem alimentar, sem tomar água. E fez todos os procedimentos. Enquanto aguardava o horário de visita, a mãe Sueli trocou mensagens com o filho. Nas conversas, João demonstrava preocupação, mas tentava se manter calmo. Abre aspas. Amém. Tô um pouco com medo, mas tô me tranquilizando, fecha aspas. Escrevendo então João para sua mãe. Em outra mensagem, contou que um outro paciente faria o mesmo procedimento e demonstrou esperança. Abre aspas. Na verdade, já deu tudo certo. Só queria ir para casa logo. Fecha aspas. Em uma outra mensagem, João manda uma mensagem de voz para Sueli. Faz uma bermuda, a bermuda branca da Nike e uma blusa normal. Tá bom. Tchau, beijo, se cuida aí, hein? Em um outro momento, por volta das 9h44 da manhã da sexta-feira, João enviou uma foto de dentro do quarto do hospital para tranquilizar a mãe. Fui no horário da visita e eu falei assim, e aí, você perguntou se podia tomar água, alguma coisa? Ele falou, não. Fui lá, né, saí pro corredor, conversei com uma enfermeira lá no balcão e passei a situação dele. Ela perguntou, né, eu falei assim, então, ele tá em jejum, o médico perguntou. Ele falou que ele ia ficar em jejum, sem alimentação e sem a água, que ele ia fazer uma cirurgia. E ela entrou lá no computador falando, a gente ainda não sabe o procedimento certo que ele vai fazer. Falei, mas como assim? Ele vai fazer uma cirurgia. E eu preciso saber o que está acontecendo, né? E aí, eu saí, ela falou assim, ele pode tomar, ele pode lavar a boca, bochejar, só não pode ingerir a água, não pode tomar. Falei, tá bom, então. Eu fui lá e falei com ele foi ao banheiro, fez tudo isso e voltou para a cama. E deitou. Logo após, veio uma enfermeira, não sei o nome, né? Mediu a pressão dele. A pressão dele, ela perguntou, falou, você tá bem? Você não tá sentindo nada? Ele falou, não, tá tudo bem. Porque sua pressão tá muito baixa, sua pressão foi a 4. E eu não vou aplicar nem a dipirona, porque senão vai abaixar mais, e você tá com dor? Ele falou, não tô com dor, nem vou te dar esse comprimido, essa medicação, só vou aplicar esse anti-inflamatório, mas eu não me recordo o nome. No que ela foi inserir o anti-inflamatório na veia, que tinha lá, não lembro bem o nome, que eles colocam lá. O acesso? O acesso, isso. Aí ele falou, para que tá ardendo. Aí ela tirou, removeu, né, tirou. E depois ela saiu. No que ela saiu, ele já começou a passar mal. Após receber a medicação, o quadro dele se agravou. A pressão arterial extremamente baixa pode ter sido um dos fatores decisivos. Já perdeu o sentido, já começou a se debater e eu corri desesperada para chamar. Ela veio, chamou outras enfermeiras, veio as enfermeiras, já foram atrás dos médicos, vieram acho que
Os 3 médicos vieram muito para socorrer ele, para ver o que poderia ser feito, né? Saí dali, a partir daí já não vi mais nada, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, que eles me chamaram lá na sala e falou que ele veio a óbito, que não resistiu. Fizeram de tudo, né, para reanimar ele, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Que seria uma cirurgia simples, acabou em tragédia. E agora a família busca por respostas. Eu preciso saber mesmo o que aconteceu. Quero justiça, quero saber se foi por causa da medicação ou o que foi. Seja lá o que foi, eu preciso saber. No atestado de óbito, informa-se que a causa da morte ainda depende de exames complementares. A família registrou um boletim de ocorrência e aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para tomar as medidas legais. Eles acreditam que houve falha no atendimento e querem justiça. Em agosto, uma operação do BAEP da Polícia Federal desmantelou uma fábrica clandestina de armas em Santa Bárbara, com apreensão de peças suficientes para montar até 80 fuzis. Informação de um veículo, promos pela Rua Campinas, aqui na cidade americana, e dentro do veículo, o indivíduo estava com algumas peças do armamento da AR-15, para posteriormente serem vendidas, né? Aí voltamos até aqui, que é um local que eles usam como depósito, e encontramos aí que se especializaram aí no fuzil AR-15, né, na plataforma AR-15. Os envolvidos ainda indicaram um segundo endereço, em Santa Bárbara do Oeste. Lá foram encontrados maquinários, ferramentas e moldes usados na fabricação das armas ilegais. Uma operação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, resultou na apreensão de um arsenal de armas na tarde desta segunda-feira, na região da Estrada da Fazendinha, em Americana. A ação é um desdobramento da ocorrência registrada na última sexta-feira, que desarticulou uma fábrica ilegal de armas de uso restrito. Os policiais localizaram um bunker improvisado. Nele estavam guardados 2 fuzis de assalto, um fuzil de precisão, 2 carabinas, pistolas, um revólver e grande quantidade de munições. Os policiais vão, a gente solicita aí, se a população tiver mais informações, que nos forneça aí as informações. Toda informação ela é bem-vinda e nós vamos averiguar. Em outubro, 2 réus foram condenados a mais de 40 anos de prisão pela morte do policial do BAEP em Santa Bárbara. O crime ocorreu em 19 de maio de 2023. O réu João Paulo Vital dos Santos, conhecido como Joe, foi condenado a 42 anos, 5 meses e 7 dias de prisão em regime inicial fechado, por homicídio qualificado ou por motivo torpe, que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio e participação em organização criminosa. Já Wilson Ribeiro da Costa, o Jacaré, recebeu 46 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, também em regime fechado pelos mesmos crimes. Mas no caso dele, o homicídio qualificado considerou apenas o recurso que dificultou a defesa da vítima, combinado com a tentativa de homicídio e a ligação com a organização criminosa. João Paulo Vital dos Santos está foragido desde o dia dos fatos. O terceiro acusado, Vinícius da Silva Nogueira, o Caveira, ainda não foi julgado. O processo foi desmembrado porque o advogado de defesa apresentou justificativa médica e não compareceu à sessão. O julgamento de Vinícius Nogueira será remarcado em data ainda a ser definida pela Justiça. Vinícius compareceu ao fórum, mas não foi ao tribunal. De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o policial Leandro Barbosa foi vítima de uma emboscada no Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara do Oeste. Ele havia ido ao local para verificar uma motocicleta elétrica anunciada para venda e foi atingido por disparos na cabeça e no tórax. As investigações apontaram que os envolvidos eram integrantes da facção criminosa PCC. Leandro Barbosa integrava o 10º BAEP desde 2019. A degradação do rio Piracicaba, evidenciada pela mortandade de peixes, escancara os problemas ambientais enfrentados diariamente pelos municípios da nossa região. Um ano após a mortandade de cerca de 235 mil peixes no rio Piracicaba, causada por vazamento de melaço atribuído à usina São José, os pescadores ainda enfrentam os prejuízos. Rapaz, vou falar a verdade, eu chorei uma semana. Eu acordava, olhava pro rio, já chorava já.
Chorava porque eu sabia que o negócio ia gravar por muito tempo. Olha, faz 22 anos que eu moro aqui no Tanquã e eu acho que é uma das maiores mortalidades que a gente já viu. Fico indignado, né? Realmente isso aí foi uma tragédia, né? Que aconteceu aqui. Quando nós vimos aquela cena lá, foi muito triste. Matou muito peixe, né? Falaram que matou 100 toneladas, né? Mas o que eu vi, matou muito mais. Dá uma tristeza, né? 235 mil peixes mortos, 100 mil quilos, 365 dias depois. Como está o rio Piracicaba após a mortandade de peixes que vitimou não só os animais, mas também deixou os pescadores sem amparo? As investigações avançaram e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB e o Ministério Público apontaram a usina São José de Rio das Pedras como a responsável pelo vazamento de melaço de cana-de-açúcar no rio Piracicaba. Então a gente está aqui no local conhecido como Mini Pantanal Paulista, mas que sobrevive por aparelhos. A natureza, ela sempre se regenera, mas aqui o cenário segue bem difícil. A gente conversou não só com gaúcho, mas com diversos pescadores, pessoal também que vem aqui a turismo. Está tudo muito difícil, mesmo um ano depois, a regeneração segue muito lenta e a esperança sempre é por dias melhores. Pode ver que você não vê um biguá na água, por causa que não tem mais peixinho para eles comer. E tá difícil, para nós somos pescadores que vivem da pesca, né? Tá difícil mesmo, porque não tem peixe mais. Para entender como está a situação jurídica do caso, conversamos com o promotor do GAEMA, Ivan Carneiro Castanheiro. É que é uma situação bem complexa, né? Inclusive a própria avaliação dos danos, a situação da empresa e tudo mais, eles também têm recorrido, estão com uma excelente equipe, né? E a gente tem tomado todos os cuidados para que as coisas não aconteçam de forma precipitada e depois não sejam passíveis de correção lá na frente. Castanheiro comenta sobre os recursos apresentados pela usina São José. Eles recorreram da multa, a CETESB indeferiu o recurso, eles recorreram para o CONSEMA, ainda não foi julgado, aliás, não foi nem recebido o recurso ainda, né? Precisa ver se vai receber e depois julgando, né? Se eles não derem provimento, como eu acho que não vai dar, aí fica definitiva essa condenação aos 18 milhões e a obrigação de repovoamento. Mas e os pescadores? Pararam de mandar cesta básica, abandonaram nós aqui, ó. O Ministério Público correr atrás e indenizar os pescadores. Devia ter feito isso aí já desde o começo. E quem tá pagando a conta do povo, da culpa dos outros, do que aconteceu, é nós mesmo. Nós vamos ter a oportunidade de sentar após um ano com todas as partes, né? Inclusive foram convocadas outras autoridades. Ali nós vamos falar de números já decorrente do desastre, né? Tanto em reparação como indenização. E que se acredita é que lá a gente possa entrar numa conversa consensual. Não ocorrendo isso, né? Os pescadores vão buscar o que é de direito e acredito que o Ministério Público também vai buscar aí uma judicialização. O poder público não tem oferecido respaldo aos pescadores, segundo o presidente da associação SOS Rio Piracicaba. E a gente não obtém respostas. Tentamos encaminhar algum e-mail pedindo soluções, resposta, mas até agora não fomos respondidos nem atendidos por eles. Em nota, a CETESB pontuou que a licença de operação da usina São José permanece suspensa após a identificação de falhas estruturais e operacionais no sistema de tratamento de efluentes industriais. Ainda de acordo com o documento, para a regularização da atividade, a companhia determinou a execução de um plano técnico de adequações. As ações estão em fase final de implantação e vêm sendo acompanhadas de forma direta pela equipe técnica da CETESB. Sobre os créditos oferecidos pelo governo do estado, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento informa que, após a mortandade de peixes no rio Piracicaba, foi disponibilizada uma linha emergencial de crédito para pescadores artesanais diretamente afetados. O levantamento dos pescadores afetados foi feito em parceria entre a CAT Regional de Piracicaba e a colônia de pescadores local,
permitindo identificar com precisão os profissionais diretamente impactados, segundo nota do governo do estado. O documento pontua que, ao todo, 42 pescadores que atenderam aos critérios e não apresentavam restrições junto aos órgãos de controle estadual ou federal foram contemplados com acesso ao crédito emergencial de R$25 mil. Não sei como que vai pagar esse dinheiro, por causa que não tem peixe. E a dificuldade enorme que nós estamos passando também. Não tem dinheiro para comprar gasolina, tá ruim até para comer. Viu? Além da medida emergencial, o governo do estado pontua que mantém permanentemente uma linha de crédito para aquicultura e pesca artesanal, com financiamentos de até R$100 mil por pescador, juros reduzidos e condições facilitadas. Os acordos relacionados à mortandade de peixes no rio Piracicaba, registrada em julho de 2024 e atribuída ao despejo de melaço de cana-de-açúcar pela usina São José, podem chegar a R$50 milhões. As informações foram apuradas pela TV Todo Dia na sede do Ministério Público em Piracicaba. Também estão previstas indenizações a mais de 100 pescadores que continuam com a atividade comprometida em razão da contaminação do rio. A ideia é que todo o valor, seja qual for o valor do dano ambiental como compensação ou o valor da multa, sejam revertidas em ações ambientais na região. Após mais de 3 horas de reunião, representantes do Grupo Farias, ao qual pertence a usina São José, apontada como responsável pelo despejo que matou mais de 230 mil peixes, não quiseram falar com a imprensa ou se pronunciar. Deve ter um posicionamento de vocês, tudo bem? Em setembro, uma série de incêndios de grandes proporções atingiu Americana, Santa Bárbara, Montemor e cidades vizinhas em um domingo, mobilizando forças regionais. A seca severa e o vento forte transformaram o domingo em um dia de sobrecarga para o Corpo de Bombeiros na região de cobertura da TV Todo Dia. Nos últimos 3 meses foram 370 ocorrências de incêndio, o que equivale a 4 registros por dia, segundo o levantamento da própria corporação. A combinação de estiagem prolongada, ventos fortes e baixa umidade favoreceu a propagação do fogo e expôs a fragilidade da prevenção em áreas urbanas e rurais. As chamas deste domingo provocaram interdições temporárias e risco de acidentes em 4 importantes eixos rodoviários: a Anhanguera, na SP-330, a Bandeirantes, a SP-348, a Luiz de Queiroz, a SP-304, e a rodovia Comendador Emílio Rome, a SP-306. Em Santa Bárbara, a fumaça obrigou as concessionárias a bloquear trechos de acesso a Bandeirantes na altura da empresa Denso, enquanto em Americana, o tráfego na Anhanguera precisou ser desviado próximo ao pedágio para evitar colisões por baixa visibilidade. E, infelizmente, no mesmo momento, nós tivemos uma ocorrência no Jardim Firenze, na qual nós acabaram tendo 4 veículos queimados, segundo informações da nossa equipe que estava no local, 2 queimados totalmente e 2 parcialmente. A equipe dos bombeiros que chegaram lá e até acabaram sendo hostilizadas, a equipe, na verdade, é a equipe de Nova Odessa. Então nós deslocamos o caminhão de Nova Odessa, considerando que o nosso caminhão de Santa Bárbara estava empenhado nessa ocorrência próxima à fábrica de pães. Uma área de vegetação também extensa, em torno de 350 mil metros quadrados, também queimados já. É o período de estiagem, nós temos um aumento significativo das ocorrências. Hoje foi um dia típico porque a velocidade do vento aumentou muito, isso faz com que o fogo se propague rapidamente. O que eu posso dizer é que os incêndios aqui na nossa região e no estado de São Paulo como um todo, eles normalmente, a sua grande maioria, eles são causados pela ação humana, seja ela acidental ou proposital ou intencional, mas a ação é humana. Então nós, do Corpo de Bombeiros, a nossa missão é preservar a vida, o meio ambiente e o patrimônio. E nós estamos lutando dia e noite, estamos empenhando todos os nossos esforços para cumprir a nossa missão.
Decisões administrativas de impacto e prisões de figuras públicas marcaram um ano de forte tensão na política, com episódios que mobilizaram a opinião pública e que tiveram ampla repercussão na região. A Prefeitura de Piracicaba rompeu o contrato com a OSS Mahatma Gandhi, gestora de UPAs, após descumprimentos contratuais e atrasos salariais. A administração municipal assume o comando das duas unidades nesta quinta-feira, em regime de transição emergencial. O contrato da OSS era válido até 2028, com custo mensal de R$ 4.400.000. A decisão ocorre após sucessivas notificações por descumprimentos contratuais, reclamações de usuários e questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O estopim foi o atraso na primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores, irregularidade revelada pela TV Todo Dia na terça-feira, com relatos de atrasos frequentes nos últimos meses. O prefeito Elinho Zanata detalhou quais medidas serão tomadas. Toda a equipe da urgência e emergência estão trabalhando nesse momento para que a gente possa, em assumindo, dar todas as condições para que as pessoas continuem o seu atendimento normal nas unidades. E se o juiz concordar, que é uma decisão do juiz, se ele concordando, a gente possa, se ela não honrar com os compromissos, a gente possa, com aquele recurso, não do município, com aquele recurso que está na Mahatma, a gente possa honrar os compromissos com aqueles que trabalham, aqueles que necessitam e que precisa desse pagamento, desse salário, desse terceiro, que conta com isso. A Mahatma Gandhi é investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na administração da saúde pública em diversos estados. A operação estima desvios superiores a R$1,6 bilhão e cumpriu mandados de busca e apreensão nas duas UPAs de Piracicaba em agosto. A trajetória da Mahatma Gandhi em Piracicaba inclui a morte da menina Jamile Vitória Duarte, de 5 anos, em 2023, após uma picada de escorpião. O caso levou à abertura de CPI na Câmara Municipal, que apontou falhas críticas no atendimento. O caso ocorreu em agosto de 2023, cerca de um mês depois de a OSS assumir a gestão nas UPAs de Piracicaba. A investigação judicial da morte de Jamile segue em andamento. Ele permanece, aspas, sobre investigação. Por quê? Nós teremos que fazer um encontro de contas para mostrar centavos por centavos do que eles nos devem. O que nós deixamos ou pagamos a mais não executado desde 23 até a data de hoje. O vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, foi preso em operação da Polícia Federal que apura fraudes em licitações. Deflagrada na manhã desta quarta-feira, a Operação Coffee Break investiga supostas fraudes em licitações públicas, desvios de recursos públicos da educação e irregularidades na contratação de uma empresa fornecedora de materiais didáticos para os municípios de Sumaré e Hortolândia. A ação conta com o apoio da Controladoria Geral da União e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. Não foi detalhado, no entanto, qual teria sido a suposta participação do vice-prefeito hortolandense no esquema. Durante a ação desta quarta-feira, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná. Desse total, 19 ordens de busca e 3 de prisão foram cumpridas na região de Campinas. Houve buscas e apreensões em Sumaré, Hortolândia, Piracicaba e Limeira. Segundo a Controladoria Geral da União, as investigações apontam indícios de crimes contra a administração pública, incluindo fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, além do superfaturamento e tráfico de influência. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, situado em São Paulo, decidiu libertar o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, da prisão preventiva que ele cumpria desde o último dia 12 de novembro, quando foi deflagrada a Operação Coffee Break pela Polícia Federal. Ele deve ser solto a qualquer momento e será monitorado agora por tornozeleira eletrônica.
O habeas corpus foi concedido pelo TRF-3 a pedido da defesa de Cafu, que estava preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II. Cafu foi exonerado do cargo de secretário de governo de Hortolândia no dia da Operação Coffee Break e pediu à Câmara seu afastamento não remunerado da função de vice-prefeito na semana seguinte. Ele também está proibido de acessar o local de trabalho, especialmente as dependências da Prefeitura de Hortolândia, e de manter qualquer forma de comunicação com os outros agentes públicos e demais investigados. O vereador de Piracicaba, Cássio Falapira, do PL, foi preso em outubro após denúncias de crimes sexuais, feitas por ao menos 7 mulheres. De acordo com os boletins de ocorrência obtidos pela TV Todo Dia, uma das mulheres contou que procurou o gabinete do vereador em busca de uma vaga de emprego. Durante a conversa, o parlamentar teria segurado a sua mão, massageando e feito comentários de conotação sexual. Em seguida, segundo o depoimento, ele teria passado a mão em suas partes íntimas e começado a se masturbar, pedindo que a denunciante o tocasse. Ao recusar, a mulher relatou ter sido apalpada, começou a chorar e foi interrompida por uma funcionária que bateu a porta após ouvir o som. O vereador teria pedido que ela esperasse, alegando que a entrevista ainda não havia terminado. Outro relato indica que Cássio mantinha contato com mulheres da comunidade em razão da sua função política. Uma das denunciantes afirmou que o parlamentar costumava tocar a sua cintura e o quadril durante as conversas, sendo necessário pedir para que ele parasse. Em outra ocasião, ao ser procurado para tratar de uma demanda do bairro, ele teria insinuado esperar algo em troca, dizendo: "Vou ganhar o quê para te ajudar?" Uma das mulheres pediu medida protetiva com base na Lei Maria da Penha e entregou o celular à polícia para perícia. Durante a sessão da Câmara Municipal de segunda-feira, Cássio negou as acusações. Disse ter histórico limpo e alegou estar sendo alvo de ameaças por telefone. Então, peraí, eu com 50 anos agora vou pegar a mulher à força? À força? Será que eu sou tão idiota desse jeito, tão burro desse jeito? Que com risco dela gritar ali, agora eu tenho que ficar trancafiado na minha casa, pessoas ameaçando o meu gabinete. Não só existe esse vereador, atrás de mim tem outras famílias. Tem assessores meus que estão sofrendo, que também não dormem, que fica sendo questionado. Vocês, vereadores, estão sendo questionados, né? Opa, o que vocês vão fazer? Peraí. Primeiro nós vamos fazer justiça antes da justiça? Em discurso, o vereador afirmou que as denúncias seriam falsas e questionou a possibilidade de os supostos abusos terem ocorrido sem ninguém percebesse, devido à proximidade entre os gabinetes. Apontar dedo num gabinete desse tamanhozinho, ali a gabinete da senhora Raia é colado com o meu. O que ela conversa lá, eles conversam lá, a gente escuta aqui. E ali é tudo colado. Peraí, a pessoa não gritar? O parlamentar também criticou o que chamou de condenação antecipada e disse confiar no trabalho da Polícia Civil e da Justiça. Já estão me condenando antes de eu ser condenado pela Justiça? Essa justiça séria que a gente vê do nosso estado, essa polícia civil que é uma das melhores que investiga em todo o Brasil, que é a polícia de São Paulo. Tem uma DDM das mulheres, não já foi lá? Fez a denúncia? Por que elas estão me atacando em rede social? Em nota, a Câmara Municipal de Piracicaba informou que acompanha o caso e colabora com as investigações, prestando suporte às autoridades e mantendo contato com a Procuradoria Legislativa para adotar as medidas administrativas e regimentais cabíveis. Já o Partido Liberal de Piracicaba declarou ter confiança total na Justiça, no trabalho sério da Polícia Civil e no devido processo legal, reconhecendo a gravidade das acusações e a importância de uma apuração rigorosa e imparcial. Confirmada a veracidade dos fatos, após a ampla defesa, o Diretório Municipal adotará as medidas cabíveis no âmbito partidário, inclusive a abertura de processo disciplinar que poderá resultar na expulsão do parlamentar. Mulheres que estejam sofrendo violência podem acionar o 190, a Polícia Militar, em casos de agressão em andamento ou risco iminente. Já o 180, a Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas, de forma gratuita e sigilosa, oferecendo orientação
e encaminhamento à rede de proteção. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. A FAM faz parte da vida de Americana e região. Por aqui, ações gratuitas movimentam os nossos alunos e prestam serviço para a comunidade. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos em fisioterapia, nutrição, enfermagem, pedagogia e psicologia. Grande estrutura e aprendizado na prática. Trote solidário, palestras e ações sociais durante todo o ano em todos os cursos. Acesse fan.br. Somos conhecimento, somos Faculdade de Americana. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. A possível implantação de pedágio, as paralisações dos trabalhadores e mobilizações populares mostraram ao longo do ano os desafios enfrentados pelos municípios da nossa região. O governo de São Paulo cogitou em 2025 a instalação de pedágios free flow na SP-304 em Piracicaba, Santa Bárbara e Americana. A nossa equipe está saindo da rodovia em Anguera e entrando na SP-304 rumo ao município de Piracicaba, onde serão instalados os 3 pontos de pedágio. E aqui, na altura do quilômetro 122, próximo à saída da rodovia em Anguera e perto do aeroporto de Americana, está previsto de ser o primeiro ponto de cobrança do sistema Free Flow. Estamos saindo do primeiro ponto de cobrança próximo à Fazenda do Estado, rumo ao segundo ponto. As tarifas de cobrança que devem ser instaladas em 2026 devem chegar até R$ 3,00, segundo informações apuradas pela reportagem com o governo de São Paulo. Ou seja, aqueles que utilizam desde o primeiro ponto de cobrança até o último poderão pagar até R$ 18,00 no trajeto ida e volta diariamente. Por mês, o valor poderá chegar até R$ 360,00. E aqui, na altura do quilômetro 144 da SP, estará localizado o segundo pórtico de cobrança, próximo à entrada da rodovia Bandeirantes e do bairro Tupi, próximo também da usina Furlan, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Estamos saindo do segundo lugar onde terá a probabilidade de pedágio e indo para o último ponto de cobrança. Aqui já estamos passando do município de Santa Bárbara do Oeste. A tarifa quilométrica terá descontos de 40% para duplicações e de 10% para faixas adicionais. Quem utilizar a tag terá um desconto adicional de 5%. Logo, o valor que poderia chegar a R$ 360,00 poderá cair para R$ 342,00. A cobrança será realizada por meio de reconhecimento das placas, por câmeras ou das tags. Será realizada por meio de boleto que chegará à casa do motorista em até 30 dias. E por fim, finalizando o nosso trajeto, aqui na altura do quilômetro 144, na rodovia Comendador Leopoldo Dedini, próximo à entrada do município de Piracicaba, estará localizado o terceiro pórtico de cobrança. Após a TV Todo Dia noticiar em primeira mão que o governo do estado pretende instalar pórticos de cobrança na rodovia Luiz de Queiroz, nos trechos de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, falou sobre o tema em visita à região. Você gosta de pagar pedágio? Com certeza não, eu também não. Mas de que outra forma você conseguiria botar nessas rodovias daqui da região 16 bilhões de reais?
Então a ideia é justamente ouvir, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui é importante, isso aqui garante sustentabilidade do sistema, isso aqui não, esse trecho pode sair, aqui eu posso tirar, aqui eu não posso. A gente vai fazer esses ajustes. Então esse bom relacionamento que eu tenho não quer dizer que eu não posso me posicionar contrário a qualquer ação que o governo vai fazer, ou que não concorde com algum projeto do governo do estado. Eu tenho a minha independência, graças a Deus conquistei a minha independência, de eu poder me posicionar, de eu poder tomar as decisões que eu acho corretas, que são para a população. E acredito que a gente vai ter que fazer esse enfrentamento, porque dá, né? Simples assim. Então, privatizando tudo, né? A sua vida, o seu ir e vir, né? E um governo que está entregando tudo, né, para a iniciativa privada. E nós vamos, sim, fazer o devido enfrentamento. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que não haverá a implantação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. A declaração foi dada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, durante visita ao Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Não vai ter pedágio, a 304 está fora. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa, ouvir a população e dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente desconsidera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Motoboys de Americana e Santa Bárbara aderiram ao break dos apps, paralisando entregas por 48 horas para cobrar melhores condições de trabalho. A principal reivindicação da categoria é a mudança no cálculo para o pagamento de entregas. Hoje a nossa taxa mínima é 6,50 a 4,5 km, onde o iFood ele adiciona R$ 1,50 por cada quilômetro rodado a mais, além desses 4,5. Porém, o iFood ele calcula essa rota em raio. Então, ou seja, um que é para ser 4,5 km acaba se tornando 5, às vezes até 6 km. Porque nenhum motoboy vai fazer entrega de drone, ele vai de moto, então ele tem que seguir o trajeto. Então, nossa briga é para melhoria de R$ 6,50 para R$ 10, o adicional do KM para R$ 2,50, fim dessa rota dupla, pagando apenas R$ 3,50. A ideia é que a união dos motoboys e a paralisação das entregas aconteça em outros pontos da cidade de Santa Bárbara do Oeste e de Americana. Um camarada que vende 5 marmitas, 10 sorvete, ele não vai impactar o iFood como as grandes redes vão impactar. Então, nosso movimento ele vai se concentrar nas grandes redes, com motoboys à porta, inclusive como nós estamos agora aqui de frente do Tivoli, não vai haver coleta. A gente vai respeitar o motoboy que quer fazer a entrega, mesmo a gente achando que está errado, a gente vai tentar conscientizar ele, porém ele vai respeitar o nosso movimento e não vai haver coleta nessas grandes redes. A paralisação de entregas promovida pelos motoboys tem gerado impactos diretos na operação de diversos estabelecimentos que utilizam as plataformas de delivery. No Tivoli Shopping, por exemplo, cerca de 70% dos estabelecimentos interromperam suas operações de delivery através dos aplicativos. O lojista vai ficar 2 dias, ele não vai ficar no prejuízo, também não vai ter um lucro, ele vai ficar ali, vamos falar aqui, empatado. Só que isso vai impactar de forma direta o iFood, que lucra bilhões. Um incêndio em um apartamento no 14º andar de um prédio em Piracicaba matou 3 pessoas da mesma família e um cachorro. As vítimas foram identificadas como Lineu Peixoto dos Santos Júnior, de 48 anos, Thaís Fernanda de Oliveira Matias, de 41, e Maria Eduarda Corder, de 18 anos. O fogo atingiu o imóvel localizado na Avenida Francisco Luiz Razera. Chegando pelo local, a gente já fez o acesso aí ao andar do apartamento, foi um incêndio no 14º andar. Em razão do incêndio, a impossibilidade aí de uso dos elevadores, acessamos pela caixa de escada, né? E já fomos verificando os apartamentos no andar. Assim que acessou o apartamento que estava ali tomado pelas chamas, foi iniciado o combate a esse incêndio e localizadas as vítimas, né? O tenente destacou que a ocorrência foi considerada complexa devido à dificuldade de acesso, à necessidade de transportar equipamentos pelas escadas e à intensa fumaça, que reduziu drasticamente a visibilidade no interior do apartamento.
E teve também 2 jovens que inalaram um pouco de fumaça e foram atendidas pelo SAMU, mas estão bem, conscientes, orientadas. Foi só em razão de ter inalado fumaça mesmo. Incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de reciclagem de espuma em Americana. A ocorrência foi considerada a maior do ano no município. O fogo começou pouco antes das 9 da manhã e os trabalhos se estenderam por toda a manhã no local. A fumaça preta foi o que mais chamou a atenção em todos os lugares. Moradores de diferentes pontos de Americana conseguiram ver os sinais de fumaça. E até nas cidades vizinhas, como Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, também testemunharam a proporção da fumaça que tomou conta do céu. Aí eu saí, abri, né? Me incomodou, eu abri a porta, saí pra fora e eu dei de cara com aquela fumaça, sabe? Aquele fumaceiro. Rapaz do céu, agora tá calmo. Se você visse como ficou isso, eu tenho cada vídeo aqui. Isso ficou um horror. E o medo que eu tinha que acontecia isso, né? Acabou acontecendo, ó. Olha o barulho que tá lá dentro. É apavorante, eu tenho que sair, eu tô com medo de deixar até minha casa aqui. De acordo com um dos funcionários que estava dentro da empresa quando o fogo começou, a causa teria sido um curto-circuito em uma máquina utilizada para moer espuma. Cerca de 4 pessoas estavam no local no momento do ocorrido, mas todos conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse. A preocupação nossa, Defesa Civil, são vidas, e aí a gente tirou todo mundo da parte de cima, que é o mais preocupante. Você não sabe que material tem lá. De repente, tem um tambor de material explosivo, pode ser perigoso. Nesse primeiro momento da chegada das equipes no incêndio, o objetivo principal é impedir que esse fogo se expanda para as edificações vizinhas. No caso aqui, no caso concreto, firmas que trabalham com materiais recicláveis, que também são bastante combustíveis, bem como residências que são avizinhadas aqui de muro com a empresa. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é impedir que o fogo avance. Além disso, voluntários do bairro auxiliaram a ação. E caminhões-pipa do DAI também foram acionados para reforçar o trabalho dos bombeiros. Já foi gasto um total já de 80 mil litros até o momento de água. Temos com 8 equipes do Corpo de Bombeiro, 8 caminhões, cerca de 40 bombeiros atuando, juntamente com as forças vivas da cidade, seja Defesa Civil, caminhões-pipa que vieram aqui também ajudar no primeiro momento, até a chegada de apoio do Corpo de Bombeiros de outras cidades. Foi a mão de Deus que não pegou fogo, tudo nessas casas aqui. A casa de Juliana foi utilizada pelos bombeiros como um ponto de acesso mais próximo no trabalho de contenção das chamas. Diante da dificuldade, os acessos ao fogo precisaram ser improvisados. Os bombeiros subiram em muros e até parte de uma parede da empresa foi derrubada para facilitar a entrada e o combate ao incêndio. Ao todo, foram mais de 4 horas do trabalho do Corpo de Bombeiros para que o fogo fosse completamente controlado aqui na cidade de Jardim, em Americana. As chamas se alastraram de forma muito rápida e atingiram as proximidades de outras residências e empresas. Mas o trabalho dos bombeiros não duraram apenas as 4 horas. Após isso, eles precisaram fazer o trabalho de rescaldo para evitar com que o incêndio reaparecesse. Depois que é feito o combate, a gente precisa revirar esse material, que tem uma alta carga de incêndio ali ainda para queimar, para que as chamas elas consigam se debelar de forma que não venham a se incendiar novamente. Então esse é o trabalho de rescaldo que é feito no segundo momento após o combate. Graças a Deus está tudo bem, está tudo ok com elas. Vai apagar, vai dar tudo certo. E eu vou falar uma coisa, a gente tem bem materiais. Mas a gente tem que dar uma ajuda. Ninguém vai dar a gente em troca. Aí Deus fala assim, ajude. Vai dar tudo certo. A mão de Deus botou ali em cima para ela orou. E a gente está aqui. Projetos culturais e instituições históricas mostraram que em 2025 a cultura foi um espaço de identidade e de memória coletiva. A Biblioteca Municipal de Americana completou 70 anos como referência cultural, preservando o livro físico. Antes da internet, antes mesmo da televisão chegar a todas as casas, havia um lugar em Americana onde o conhecimento morava em prateleiras. A Biblioteca Municipal, criada em 25 de outubro de 1955, após mais de uma década de insistência da comunidade, transformou-se em refúgio de leitores e estudantes. 70 anos depois, o antigo prédio da Praça Comendador Miller ainda guarda o mesmo espírito, abrindo janelas para o mundo através dos livros. O sonho de uma biblioteca pública em Americana começou em 1944 e só se concretizou 11 anos depois, com a aprovação da lei que criou oficialmente a instituição.
Nos primeiros anos, o acervo era pequeno e o espaço improvisado, mas a presença dos leitores manteve a biblioteca viva. O leitor que ele tem o hábito de ler, né, o livro físico, ele é apaixonado pelo livro, né? O que começou com cerca de 600 livros e 100 usuários, hoje conta com mais de 55 mil volumes e ultrapassa 60 mil atendimentos por ano. A Biblioteca de Americana continua evoluindo, unindo tradição e modernidade. O acervo oferece livros de diversos gêneros, desde literatura infantil e infanto-juvenil até romances e poesias, com obras de autores como Machado de Assis, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Eu acredito que nada vai substituir o livro físico. Nós temos a tecnologia, tem livro digital, tem outras plataformas, outras formas de divulgação do trabalho, mas o objeto livro, ele tem uma magia realmente. Eu gosto de capa de livro, eu gosto de manter a minha própria tradição de usar o livro físico, porque eu acho que ele tem uma magia, né? Só neste ano, mais de 2.000 alunos visitaram a biblioteca. Um menininho de 3 para 4 anos visitou com a escola a biblioteca. Passado 2, 3 dias, ele me encontra na portaria da biblioteca e fala: lembra de mim? Eu vim com a minha mãe, eu vim mostrar para minha mãe a biblioteca. Você passa o vídeo para minha mãe da menina que odiava livros? Ela vai ficar muito feliz. Para nós, gente, que às vezes conversando com as crianças pequenininhas, eles não estão nem te ouvindo. Muito estão ouvindo, muito estão prestando atenção. E eles trazem os pais aqui para conhecer a biblioteca. Eu gostei bastante do livro, quando tocou do assunto do Capitão Cueca, que marcou bastante quando eu era bebezinho. Minha mãe sempre colocava para mim dormir. E eu achei muito legal esse livro, sem contar de mangá, que eu gosto bastante também. Eu também gosto muito daqui, né? Eu sou nova, então eu também gosto muito de ler. E eu leio em outro lugar, né? Outra biblioteca que eu vou. E aí também tem mangá, mas aqui eu acho que é mais legal do que as outras bibliotecas. Jefferson Tenório, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, visitou a Americana em 2025. O escritor Jefferson Tenório, autor do livro O Avesso da Pele, romance vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura em 2021, a mais importante premiação literária do país, participou de um bate-papo na unidade do Senac, em Americana. Sua obra, O Avesso da Pele, conquistou o Prêmio Jabuti. Jefferson fala sobre o poder transformador da leitura. Mudou a minha vida completamente, né? E também fui professor durante muitos anos e era o que eu dizia para os meus alunos, né? Torne-se leitor o mais rápido possível. O Avesso da Pele é um romance sobre identidade, as complexas relações raciais, violência e negritude. Uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira. Recentemente, o livro ficou em terceiro lugar na lista dos melhores livros do século XXI, elaborada pelo jornal Folha de São Paulo. Então, o que está acontecendo é fruto dessas lutas históricas, né? E aí, claro, a gente tem autores que escrevem muito bem, né? Como você disse, Paulo Lins, o próprio Itamar Vieira Júnior, Conceição Evaristo, e as pessoas podem chamar de movimento literário, mas eu acho que é, na verdade, mais uma peça desse quebra-cabeça da história do Brasil, agora sobre uma outra perspectiva, né, na perspectiva negra. A biblioteca ela tem um papel fundamental, né, em formar um leitor. A gente luta por uma biblioteca que não seja aquele padrão que a gente conhece, né, de uma biblioteca silenciosa. E ter a oportunidade de ter um escritor é um grande incentivo à população, né? Títulos e conquistas de atletas e equipes transformaram 2025 um ano de orgulho para o esporte local. O União Barbarense conquistou o título da Série A4 do Campeonato Paulista de 2025 ao vencer o Paulista por 1-0. O Leão da 13 venceu o Paulista de Jundiaí no sábado e conquistou o título inédito.
Esta foi a primeira vez na história em que o União foi campeão jogando em Santa Bárbara do Oeste. Os outros 3 títulos na história unionista foram conquistados fora de casa. Messias arriscou o chute de fora da área, a bola desviou na defesa e voltou para ele mesmo, que já dentro da área finalizou com categoria, só tirando do goleiro Lucas Gomes para explodir a toca do Leão. Com a vantagem, o União Barbarense só administrou o resultado à espera do apito final. E com o fim do jogo, veio o alívio e foi só comemorar o título. Acabou! Quando apita Juliano José Alves Rodrigues, União Agrícola Barbarense é o campeão paulista. Então, graças a Deus, Deus nos abençoou, a mão dele estava aqui e conseguimos conquistar esse nosso objetivo. E esse foi o primeiro passo, e eu tenho certeza que o União vai voltar a estar numa 2, a estar numa 1. O futebol profissional do União Barbarense encerrou a temporada com a taça e retorna no ano que vem com o Paulistão da Série A3. Em 2025, o 15 de Piracicaba conquistou o título da Copa Paulista no último minuto de partida. Empurrado por mais de 14 mil torcedores, o 15 venceu o Primavera de Indaiatuba por 2-0 e conquistou o título da Copa Paulista 2025 no último minuto de partida, revertendo a desvantagem do primeiro jogo e garantindo o tricampeonato da competição. Depois de perder por 1-0 em Campinas, o Inhoquim precisava vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. A pressão se transformou em gol aos 13 minutos do segundo tempo, quando o atacante Paulo Marcelo, atento ao rebote após confusão na área, mandou para o fundo da rede e incendiou o estádio. Nos acréscimos, veio o momento mais aguardado. Após cobrança de escanteio do lateral direito Michel, o zagueiro Almir Luan subiu mais alto que os adversários e, de cabeça, marcou o segundo gol, decretando a vitória e o título alvinegro. O Barão explodiu em festa, com lágrimas, cantos e celebrações que se estenderam até depois do apito final. Com o resultado, o 15 conquistou seu 3º título da Copa Paulista, repetindo os feitos de 2016 e de 2022. O clube também garantiu presença em uma competição nacional em 2026, podendo escolher entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. O lutador Vinícius Pires, criado em Sumaré, conquistou o título mundial do peso galo da LFA ao vencer o argentino Lionel Abosser. Vinícius conquistou o título em março deste ano, ao vencer o argentino Lionel Abosser. Vinícius prevê uma luta bastante complicada na defesa do título. É um cara completo, cara. É um cara bom de luta em pé. Ele tem uma luta de chão ali, um jiu-jitsu decente, mas dá pra ver que não é a especialidade dele, né? Então, ele é um cara que ele é mais da trocação, porém ele também não tem problema de pôr para baixo, ele tenta umas quedas, ele põe alguns adversários para baixo, então ele é um cara completo, mas claramente ele é um cara da luta em pé. Diferente de tudo que já viveu na carreira, aos 28 anos o atleta de Sumaré chega como campeão da categoria. Por isso, tem uma responsabilidade a mais e uma certa pressão para manter o título. Mas, segundo ele, isso não influencia no psicológico. Para mim, essa luta assim, eu não tenho cinturão e eu vou conquistar o cinturão. Em 6 lutas pela LFA, Vinícius soma 5 vitórias e uma luta sem resultado. Desde que conquistou o cinturão, o UFC passou a ser um objetivo que parecia próximo, mas que ainda não se concretizou. Uma vitória nesta semana pode recolocar o brasileiro no caminho da maior organização de MMA do mundo. 2025 foi um ano de superação para o atleta Pedro Severino, que teve a vida por um fio após um acidente em Americana. O jovem, que é nascido em Ribeirão Preto, é vítima do acidente que aconteceu na rodovia Anguera, em Americana, na madrugada de terça-feira, quando um carro bateu na traseira de um caminhão. Pedro Severino estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos graves, inclusive constatado um traumatismo craniano. Vídeos divulgados pelo Hospital Unimed de Ribeirão Preto mostram o jogador Pedro Severino, de 19 anos,
junto com a família, quando o jovem recebeu alta hospitalar na terça-feira, dia 10 de junho. O atleta ficou internado 96 dias após sofrer um acidente na rodovia Anhanguera, em Americana, no dia 4 de março. O pai de Pedro, Lucas Severino, que é ex-jogador, comentou o sentimento da saída do filho no hospital. A gente sabe que tudo que ele já surpreendeu, e é inacreditável como todo mundo fala aqui em casa, a gente pode esperar muito mais, então é voltar à vida normal. Óbvio, a gente sabendo que ele tem uma longa caminhada de reabilitação. Segundo a doutora Amanda, cardiologista coordenadora de enfermagem, Pedro já vinha tendo contato com a bola nas sessões de fisioterapia realizadas no hospital. A volta aos gramados é possível, mas é tratada com muita cautela pela equipe médica. Para mim, só gratidão. Gratidão. E a sua palavra de hoje? Alegria. Alegria. Mortes que comoveram a região lembraram que 2025 também foi um ano de perda e de luto coletivo. Atos Carlos Pisoni, referência internacional do tiro ao prato e recordista dos Jogos Pan-Americanos de 1975, nos deixou em 2025 aos 87 anos. Vai o homem e fica a lenda. Faleceu neste domingo Atos Carlos Pisoni, aos 87 anos. Na manhã desta segunda-feira, familiares, amigos e personalidades municipais se despediram do homem que, por meio do esporte, levou o nome de Americana para o mundo. Nascido em Sumaré e com toda a sua trajetória construída como morador de Americana, Atos Pisoni é uma das maiores referências mundiais no tiro esportivo. Seu auge como atleta ocorreu nos Jogos Pan-Americanos de 1975, na Cidade do México, onde conquistou 3 medalhas. A mais prestigiada foi a de ouro, alcançada individualmente na modalidade de tiro ao prato, ao estabelecer um recorde de acertar 199 de 200 pratos. Além disso, Pisoni obteve medalhas de prata e bronze por equipes. Sua carreira de destaque também inclui a participação nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal. Em 2016, quando o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos, o atirador foi um dos atletas brasileiros a correr com a tocha olímpica, episódio que parou a Americana mais uma vez. Atos carregou a chama pela Avenida Brasil, ovacionado por uma multidão. O ex-atleta conviveu com o câncer nos últimos 4 anos de vida. Sempre lúcido, nunca deixou de trazer ensinamentos para quem o rodeava e aproveitar os momentos com família e amigos. O empresário Romeu Home, cofundador da Home S.A. e benfeitor emérito da Fundação Home, morreu aos 97 anos em Santa Bárbara. Dr. Romeu Home, filho de Américo Emílio Home e de Olímpia Gelli Home, faleceu aos 97 anos de idade. Dr. Romeu Home se formou em engenharia pelo Mackenzie e em 1954, quando tinha 27 anos de idade, passou a se dedicar integralmente à Home, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e na expansão dos negócios. Realizou inúmeras viagens ao exterior para pesquisa e prospecção de novas tecnologias, visitas a feiras nacionais e internacionais de máquinas e aprimoramento dos processos produtivos. Atuou ativamente na empresa até 2012, como membro do Conselho Consultivo. O médico urologista brasileiro Cauê Brunelli, de 38 anos, morreu em um acidente em Lima, no Peru, durante uma viagem para assistir a final da Copa Libertadores. Ele bateu a cabeça em uma estrutura enquanto estava no veículo. A vítima acompanharia a final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, disputada no sábado. Ele atendia pacientes em consultórios particulares de Limeira e de Campinas. A identidade da vítima foi confirmada em primeira mão à TV Todo Dia por amigos que também estavam na capital peruana para acompanhar a partida. Desotti chegou a lecionar na Faculdade São Leopoldo Mandique. Nas redes sociais, o Palmeiras lamentou a morte do torcedor e manifestou solidariedade aos familiares e aos amigos. No documento, a Sociedade Esportiva Palmeiras relatou que, de acordo com autoridades locais,
O torcedor foi vítima de um acidente enquanto passeava em um ônibus turístico. A agremiação manifestou a solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor e tristeza. A Faculdade São Leopoldo Mandic também se pronunciou sobre o caso e destacou a dedicação de Desotti. A retrospectiva é mais do que relembrar os fatos, é entender como cada acontecimento se conecta com a vida das pessoas. Entre dores, lutas e conquistas, 2025 deixa aprendizados e desafios que seguem conosco. A TV Todo Dia agradece a sua companhia e segue em 2026 contando as histórias da nossa região. Até mais!